quando eu era criança, eu lembro, meu pai era militar, morava na Vila Militar. E aí eu lembro que a gente costumava brincar de aquelas bolinhas de ping-pong, sabe? Toda tarde. E aí acontecia muitas coisas que eu não entendia, porque eu pensava assim, toda vez que eu ia dormir, eu via pessoas. E aí eu escutava lá na sala, é tipo esse barulho de ping-pong, que você joga aquelas bolinhas de gude. Daí eu achava que era, eu não sabia o que era aquilo. Daí uma vez eu conversei, mãe, eu vi isso. Meu pai coloca soldado aqui para cuidar da gente. Minha mãe, não existe isso, não tem soldado. E aí aconteceu as coisas dentro de casa, as coisas espirituais com a minha irmã, né? Eu não entendia que era aquilo. Só sei que ela ia para a escola e chamava meu pai. Daí chegava, ela desmanhava. E aí meu pai não sabia o que era, levava ela no médico e a gente não sabia o que era. Quando a minha irmã tinha entre 14 e 15 anos, começou a apresentar umas manifestações estranhas. Só que a gente não sabia o que era, né? Começou ela dançava, queria dançar estranho, falava grosso e pedia cerveja e cigarro. E aí a gente não entendia aquilo. Daí minha mãe, ela começou a dizer, vamos orar. Aí abri a Bíblia no Salmo 91 e no 23. Aí esse salmo ficou muito marcante para mim, porque eu comecei a só ler ele. Daí não resolvia nada. A minha irmã ficava com aquilo, aí chamava meu pai lá, que ele estava trabalhando. E aí meu pai não sabia o que fazer. Daí começou, tá, já tem uma solução. Eu já falei com o tio Pedro, que era o meu tio, né? A gente vai levar ela lá, que segunda, quarta e quinta tem lá a festa espirituais dele. Aí a minha mãe foi com a minha irmã, eu não fui, fiquei em casa cuidando de outros dos meus irmãos. Aí ela começou a ir, né, para ver se resolvia, mas não resolveu, piorava mais. E as coisas ficou mais difíceis, porque todas as vezes ela não frequentou mais a escola por causa disso. E as coisas começaram a piorar porque não era só uma, eram várias línguas. E eu não entendi aquilo. Aí eu peguei a Bíblia e comecei sempre a falar com Deus. Acho que com 13, 14 anos eu comecei, meu Deus, eu não quero isso na minha casa. Livra minha irmã, livra a gente. Aí eu sabia o Salmo 91 decorado, o Salmo 23. Aí eu disse, eu vou pegar todas de vocês. Ele falava assim. Aí depois eu lembro que a minha mãe começou a cantar também estranho. E a minha irmã caçula começou também a ter problema. Depois desses eventos, os pais da Kedma resolveram se entregar a Deus. E a partir de então, a vida espiritual dessa família começou a melhorar. Mas a Kedma se casou e acabou se afastando dos ensinos que estava recebendo. Em 2017, eu recebi uma notícia muito triste, foi a morte do meu pai. Então eu tive que ir para o Amazonas, né, onde ele mora, no interior. E aí eu tive que ir para o velório e fiquei uma semana lá. Daí, depois de 4 meses, aí começou a minha irmã me ligar que a minha mãe estava sozinha lá, que a outra minha irmã que mora com ela estava trabalhando, e ela estava naquela fase de luto, de esquecer meu pai, na tristeza, na solidão. Daí eu fui pegar minha mãe, daí lá é assim, né, o interior, e quase não tem nada. E a minha mãe assistiu o Novo Tempo, da Arena do Futuro. Daí disse, mas que será essa arena? Aí o pastor Luiz Gonçalves, tá bom, daí comecei assim, a assistir com ela. Aí na parte que ele explica direitinho, eu não sabia entender a parte profética da Bíblia, que é difícil, né? E daí eu fiquei muito ligada naquilo. Depois que eu comecei a assistir a Arena do Futuro, aí a minha vida começou a mudar. Porque até então eu não conhecia profundamente a palavra, né? Eu não entendia, lia, mas eu não sabia o que está escrito. E foi aí que eu comecei a ficar mais próxima de Deus, aprender mais a entender da palavra, porque é difícil você abrir a Bíblia e entender da palavra. Mas quando você assiste a Arena, assim, que o pastor Luiz Gonçalves está pregando, você entende, eu entendo o que ele está pregando. E foi isso que eu comecei a assistir a Arena. Então a Arena para mim, na minha vida, foi ficar mais próxima de Deus. Você ter vontade de conhecer uma coisa que é verdadeira, uma coisa que te faz o bem, que Jesus quer o nosso bem.